Eu vou começar com um tema bem interessante, que é o crédito internacional não é para quem tem dinheiro. O crédito internacional, ele é para quem tem visão. Um amigo me contou uma historinha uma vez, falava que ele chegou numa sorveteria com o filho de 5 anos e o filho viu aquele sorvete com 5 bolinhas de sorvete, uma casquinha. O filho pediu e ele deu aquele sorvete. A criança deu 2 ou 3 passos e aquele sorvete com 5 bolas caiu. E ele tirou uma lição daquele evento, que a preparação ela é muito mais importante do que necessariamente o seu sonho se realizar. Às vezes você, que é empresário médio, ainda está numa fase inicial do seu crescimento, da sua exponencialidade, e às vezes que aquele sorvete com 5 bolas. Muitas vezes, e não são poucas vezes, eu entrevistando empresas que querem sim, têm a visão adequada, que é a visão que eu sempre prego, que é a visão da exponencialidade. Crescer de forma a quintuplicar, sextuplicar, o tamanho, virar 10, 20 vezes o tamanho que a empresa tem hoje, mas tudo começa com um passo, tudo começa com uma preparação. A visão efetiva correta, mas a preparação. Não adianta eu pegar uma empresa média, apesar de termos o crédito para dar, não conseguimos te dar um crédito de 400, 500 milhões de dólares em um processo inicial. Você precisa começar pequeno, começar com uma bola de sorvete. Talvez com 3, com 5, com 10 milhões de dólares, que é o que eu considero o ideal aí para uma arrancada em uma operação que nós temos dentro do nosso portfólio, que é a operação de Private Hard Lender. Essa operação ela proporciona de forma mais simplória para uma empresa média como a sua o acesso às primeiras rodadas de crédito internacional, te possibilitando o que nós chamamos de track record, né, o histórico de tomador de crédito internacional, e dali você vai elevar o rating, e desse rating elevado você investe na tua estrutura do Brasil, ou seja, você se torna um investidor internacional qualificado. E, por acaso, você investe na tua própria empresa no Brasil, utilizando o mecanismo legal do Banco Central, que é a Lei 4131. Você vai internalizar esse capital aqui através de um mútuo, e de lá para cá, de lá você se torna esse investidor qualificado, possibilitando você fazer, dali para frente, novas rodadas de captação. E aí sim, você com a visão correta, com a estrutura correta, junto com o nosso ecossistema, nós conseguimos implantar dentro da tua companhia um processo que nós chamamos de operações de corporate finance com investment asset. É uma operação que chamamos de operações sofisticadas. Você vai investir dentro de um processo evolutivo de crédito, fazendo novas rodadas de captação. Lázio, por que ninguém nunca decidiu ensinar isso e vocês do ecossistema, do ACI, decidiram ensinar? Por 2 razões muito simples. Primeiro, você não está diante de um mero executivo da Faria Lima ou da Paulista. Não tenho nada contra, tá? Inclusive, o nosso escritório, ele está aqui localizado na Paulista, então não é pelo local, mas é pela a estrutura. Primeiro passo, você não está diante de um executivo tão somente. Eu, além de executivo, eu sou empresário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando nós, com a visão de empresários, nós decidimos fazer esse ensinamento para que o empresário, que são os nossos pares, pudessem também ter o acesso. Porque se fosse depender dos bancos ou das grandes companhias, elas não fariam. Como nunca fizeram
nos últimos 30 anos. Nós temos dados assim estarrecedores. Quando, por exemplo, recentemente, eu e o Luciano Bravo, nós participamos de uma palestra do Gustavo Franco, que é um dos criadores do Real, do Plano Real, né? Economista, foi presidente do Banco Central, uma sumidade, né? Só que ele falou nessa palestra para mais de 800 pessoas exatamente o que eu e o Luciano Bravo falamos todo santo dia. Ele trouxe um dado que é apenas 1% das empresas brasileiras têm acesso a crédito internacional, isso é fala de Gustavo Franco, tá? Apenas 1% das empresas brasileiras têm acesso a crédito internacional ou investidor estrangeiro, que dá no mesmo, Nós preferimos dar o crédito, né, para um empresário, mas 1% dessas empresas gera 33% do PIB. Isso é estarrecedor, porque e a frase dele foi: agora eu já fiz a minha parte nos últimos 30 anos, agora é com vocês. E eu fico pensando, há 30 anos atrás ele já sabia disso, né? E aqui não é uma crítica a ele nem a ninguém, é muito que olhando, porque esses caras sabiam e não ensinaram. Porque o sistema, ele olha apenas para um lado. O sistema de crédito do Brasil, ele é um sistema deficitário, ele é um sistema oligopolista, ele traz uma trava, e na linguagem corporativa nós chamamos de trava perfeita. Ele vai pegar as garantias especiais, né? Quando é uma fazenda, ele vai pegar a fração ideal produtiva. Quando é um imóvel urbano, ele quer o imóvel construído. Geralmente joga a LTV lá embaixo, o loan to value, né? O que vale do imóvel contra crédito. Aquilo faz com que você tenha acesso a pouco crédito e dê muitas garantias. Velácio, eles estão errados? Evidentemente que não estão errados. O erro não está nos bancos, o erro está em você, que é empresário, que não estudou sobre isso e precisa estudar, fazer o que eu fiz, fazer o que o Luciano Bravo fez e decidiu propagar esse conhecimento para que você não fique mais no escuro e não tenha nenhum tipo de desculpa de dizer que você não pode ser um empresário global. Velácio, qual a visão? A visão é de um empresário milionário, livre e líquido, e globalizado, blindado com seu patrimônio. A estrutura em moeda forte, não uma estrutura onde temos uma moeda que desde a sua criação foi desvalorizada mais de 90%. O valor do real, né, nós que temos 40 a mais, 50 a mais, sabemos perfeitamente, já vivemos hiperinflação e uma série de outros problemas no Brasil. O real veio, ficou, mas ele veio e ficou como uma moeda fraca, né? Quando nós pegamos uma moeda como o dólar, por exemplo, o dólar tem mais de 230 anos de existência. Então, a moeda com a robustez do dólar, ou o euro, por exemplo, então você tem uma estrutura em moeda forte, você tem o poder de compra muito superior e de investimento muito superior. Então, sempre que treinamos e orientamos os nossos clientes que fazem as primeiras captações a não trazer todo o recurso para o Brasil. Sim, trazer parte desse recurso, investir no seu processo de desenvolvimento, ou às vezes trocar uma dívida um pouco mais cara, né, por uma dívida um pouco mais barata, sim, mas nunca rapar a conta da estrutura internacional. Sempre você deixar um percentual, 20%, 30% dessa captação que você fez para fazer o que nós chamamos de processo evolutivo do crédito, né? Quando você se sofistica lá fora, o investidor internacional ele passa a te olhar com um olhar clean, né? Se você perceber, homens como Jorge Paulo Lemann, homens como os donos da WEG, por exemplo, que foram lá fora, se internacionalizaram, fizeram um bom trabalho, eles são olhados com um olhar clean, um olhar diferente. E aí o investidor ele passa a aportar maiores volumes, com taxas menores, acesso a fundos que jamais
ele teria acesso a funding que ele jamais teria aqui no Brasil. O empresário brasileiro é um ser especial. Eu falo da cadeira de empresário e torço muito para que você entenda isso, decida estudar, decida se capacitar, fazer com que a sua empresa ela possa se perpetuar não para o seu bairro, não para o seu país, mas ela possa se perpetuar para o mundo. Essa é a nossa visão, esse é o nosso desejo enquanto ecossistema CI, que você se torne um empresário milionário, livre e líquido.